que todos estão de pé, no livro do Êxodo, no capítulo de número 13, Deus tem uma palavra para nós aqui esta noite. Como é bom sentir a presença de Deus. Desde o início, temos sentido a graça do Espírito nos envolvendo aqui nesta casa. Irmão, sinceramente, fé não é o que dizia Søren Kierkegaard, um salto no escuro. A fé é muito mais do que isso. A fé é muito mais do que isso. Como dizia o grande teólogo Norman Geisler, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Não tenho. Não tenho. Porque para ser ateu tem que ter muita fé. Crer em coisas absurdas e incoerentes. Porque é isso que é o ateísmo, incoerente e inconsistente. Mas a igreja tem fé no Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que está descrito nas Santas Escrituras. É tão lindo que, infelizmente, o diabo inventou uma moda e inventou algumas mentiras, e uma delas foi que fé e ciência não combinam, são excludentes. Isso é uma grande inverdade, porque a verdadeira fé, ela corrobora com a verdadeira ciência, e a verdadeira ciência corrobora com a verdadeira fé. Tanto é que no primeiro versículo da Bíblia, no Bereshit, bara Elohim, et ha-shamayim ve'et haaretz, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós vemos os três elementos essenciais com os quais a ciência trabalha. No princípio, tempo. Criou Deus os céus, o espaço, e a terra, a matéria. Tempo, espaço e matéria. Estão aqui, no primeiro versículo da Bíblia. Por isso que nós não precisamos comprovar a existência de Deus cientificamente, mesmo porque Deus não é objeto científico. Deus é Deus. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Então é coisa linda. Servir a Deus é algo extraordinário. É um privilégio muito grande. Pastor Josué, muito obrigado. Deus abençoe o senhor, todos os obreiros, servos de Deus. Pastor Moisés, meu amigo, de coração, o senhor é demais. Deus te abençoe. Ao senhor e toda a família, o ministério, todos os cantores, obreiros que aqui estão. Vamos ao texto sagrado, porque Deus tem uma palavra para nós aqui esta noite. Êxodo 13, 17, quem achou pode dizer amém? Amém. Diz assim o texto da palavra de Deus. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo de Deus, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito arregimentados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca, glória a Deus, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Quem é que pode dar glória a Deus por esse texto? Podeis se assentar, esteja à vontade. Meus queridos irmãos, indubitavelmente esse é um dos textos mais emblemáticos das páginas veterotestamentárias, tendo em vista ter sido escrito por um homem cheio do poder, cheio do Espírito, que teve uma intimidade
ímpar e singular com o Deus dos céus, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Moisés fora escolhido para uma grande tarefa, e quem é escolhido tem que cumprir aquilo que Deus colocou em suas mãos, para que este execute. Moisés recebe uma ordem, e quem recebe uma ordem de Deus tem que cumpri-la. E a Bíblia nos diz que quando ele é chamado por Deus, e a Bíblia nos descreve clara e evidentemente que ele estava pastoreando as ovelhas de seu sogro no monte que se tornou o monte de Deus posteriormente, e de uma sarça, a Bíblia diz, da sarça Deus falou com Moisés e disse: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Alguém até pode se perguntar, mas Moisés passava sempre por ali? Por que aquele lugar nunca foi santo? Passou a ser santo quando Deus falou com ele? Porque o lugar só pode se tornar santo com a presença do santo, dos santos. Qualquer lugar se torna santo quando a presença de Deus está ali. Quando Deus não está presente, qualquer lugar é um lugar qualquer. Quando Deus não está presente, qualquer lugar é um lugar qualquer. Mas quando Deus está presente, até monte vira lugar santíssimo, porque Deus é santo. E o santo, quando está no lugar, torna o lugar santo. Deus falou com ele: você vai, vocês conhecem a história, para encurtar o assunto, ele obedece à chamada e vai até a terra do Egito, na qual ele havia crescido e desenvolvido até os 40 anos. E a Bíblia nos diz que quando ele executa a ordem de Deus, quando o povo de Israel sai do Egito, a Bíblia diz, e você leu comigo, que Deus não os conduziu pelo caminho mais perto, Deus os conduziu pelo caminho mais longo e mais difícil. Primeira lição que eu aprendo aqui neste texto é que o caminho de Deus é sempre o mais difícil. O caminho de Deus é sempre o mais longo, mas tem uma coisa, é sempre o melhor. É sempre o melhor. Alguém pode glorificar a Deus? O caminho de Deus não é o nosso caminho. Todas as vezes que nós estamos diante de uma escolha, nós precisamos escolher segundo a ótica de Deus, olhar segundo a visão de Deus. É o que nós chamamos em teologia, em filosofia, de cosmovisão. Cosmovisão cristã é você enxergar a vida, enxergar o mundo sob as lentes divinas, pela lente de Cristo. Então, o caminho de Deus é diferente. Nós temos visto nos nossos dias algo muito triste e lamentável. As pessoas estão se esquecendo que o Evangelho é o Evangelho da cruz. O Evangelho de Jesus Cristo não é o Evangelho da coroa. Coroa é só lá no céu. Aqui ainda é cruz. E cruz fala de sofrimento. Todos que aqui estão sofrerão. Todos nós sofremos e continuaremos sofrendo. Só que tem uma coisa, a grande diferença é que a Bíblia nos diz que Deus está conosco todos os dias. E nós sofremos com Jesus, porque o caminho de Deus não é o nosso caminho. O pensamento de Deus não é o nosso pensamento. Vocês se lembram do caso de Abrão e Ló? Quando estes estão com seus respectivos pastores em contenda, Abrão chega para Ló, ainda não era Abraão, e diz: olha, se você quiser, siga o seu caminho, já que não dá para a gente continuar junto, nós somos irmãos, mas se você escolher o caminho da direita, eu escolho da esquerda. Se você escolher o caminho da esquerda, eu escolho o da direita, e a gente continua bem. Tudo bem, aconteceu isso. Ló olhou para as campinas verdejantes, olhou para os campos irrigados, olhou para uma terra plana, olhou para o outro lado e viu seca, e viu pedras,
viu aridez, viu montanhas. Ele disse: eu vou ficar com as campinas do Jordão. E diz a Bíblia que Ló escolheu o lado das campinas verdejantes do Jordão, mas foi parar em Sodoma e Gomorra. Diz a Bíblia que Abrão ficou com a terra seca, árida e montanhosa, mas foi parar em Canaã. Você podia dar um glória a Deus melhor que esse aí, né? Sabe por quê? Porque quem é espiritual enxerga como Deus enxerga. Ele não vê o que está apenas diante dos seus olhos, ele vê além. Ele não vê a sequidão, ele vê Canaã. Mas quem não tem visão espiritual, ele não enxerga o que está além, ele só enxerga o que está diante dos seus olhos. Ele só enxerga as campinas verdejantes, ele não consegue ver Sodoma e Gomorra lá na frente. Por isso que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Então escolha bem, porque as nossas escolhas revelam o nosso caráter. Todas as vezes que você escolhe algo, este algo revela aquilo que você tem dentro de si. Já dizia o grande filósofo Jean-Paul Sartre, um dos grandes filósofos existencialistas: o homem está condenado a ser livre. Por mais que eu queira, eu não consigo deixar de ser livre. Todas as minhas escolhas são escolhas que eu posso fazer pela liberdade que eu tenho. Nenhum outro ser vivo neste planeta tem a capacidade que o homem tem, a capacidade de escolha, a capacidade de liberdade. Nenhum outro ser vivo é livre. Nem mesmo um pássaro que voa tranquilamente pelos céus é livre, porque ele não pode deixar de voar. Ele voa porque o seu instinto diz que ele tem que voar. Mas o ser humano é o único ser vivo que tem instintos, mas pode suprimi-los à vontade do senhorio de Cristo. Isso se chama santidade. Quando você escolhe, você revela o seu caráter. E vocês sabem o que aconteceu. Abrão foi abençoado e Ló foi para uma terra amaldiçoada, que posteriormente foi destruída. Por quê? Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Deus nos conduz ao caminho difícil, o caminho mais longo, mas é sempre o melhor, porque a vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã não é uma situação fantástica, fabulosa, não. A vida cristã, ela é difícil. Jesus nunca mentiu para ninguém. Jesus não foi otimista, Jesus não foi pessimista e Jesus não foi fatalista, porque o otimista enxerga a realidade melhor do que ela é. O pessimista enxerga a realidade pior do que ela é. O fatalista enxerga a realidade e diz assim: tinha que ser assim, não tinha como mudar. Mas Jesus disse: eu tenho vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tereis, é uma afirmativa. Aflições ali no grego é thlipsis, que significa tribulação, que significa comprimir com força. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Será que você pode adorar a Jesus por essa palavra?